Boa noite a todos. Vamos, dar início à nossa reunião. Vamos fazer a prece. Depois eu vou fazer uma pequena leitura aqui, porque agora no dia 15 de junho, a nossa casa está completando 97 anos. Então, tem muita história para contar. A gente sempre guarda no coração aqueles queridos que iniciaram esse trabalho, porque hoje nós aqui somos os trabalhadores da última hora. Mas, há muito tempo, pessoas já vinham se dedicando a esse trabalho, é o que a gente realiza aqui na casa, Então, vamos iniciar fazendo a nossa prece, agradecendo a Deus pela oportunidade do conhecimento espírita, que tanto nos auxilia, que tanto nos orienta e nos mostra o caminho a seguir, o caminho do bem, o caminho do amor, o caminho da caridade. E que a nossa casa continue ainda por muitos anos nesse trabalho grandioso que é o de divulgação da doutrina espírita, auxiliando a tantos irmãos que aqui vêm, encarnados e também desencarnados, para que nos ajudem a evoluir e a seguir mais firmes na nossa caminhada. Que o nosso irmão que fará uso da palavra seja ajudado, inspirado, e que todos nós possamos aproveitar essa noite. Graças a Deus e que assim seja. Bom, primeiramente, a gente agradece quem começou tudo isso, que foi o Samuel Cardoso, que foi o idealizador e fundador desse centro, que vai fazer, como eu disse, no dia 15, 97 anos. E aqui um pequeno histórico, Samuel era farmacêutico nesta cidade e alguns anos após a fundação, transferiu-se com a família para a cidade de Cachoeiras de Macacu, onde continuou o seu trabalho espírita e sempre que podia vinha visitar a casa e os amigos. Era escritor e também poeta, chegou a ser prefeito do município de Cachoeiras, Japuíba, onde veio a falecer. Então, a gente só está citando ele aqui, mas, claro, eram muitos que estavam aí nesse trabalho, que foram os pioneiros de fazer o Centro Espírita Friburguense, e hoje nos traz orgulho a gente poder continuar esse trabalho, claro, sendo ajudado pela espiritualidade, porque a gente sozinho que não faz nada. É uma parceria, uma grande parceria com os encarnados e também o plano espiritual, que sabem da seriedade da nossa casa e nos ajudam nesse trabalho. E hoje também a gente quer homenagear a mais antiga frequentadora do CEF e diretora do mesmo nas décadas de 1950 e 1960, até os dias de hoje. Em 15 de janeiro de 58, compareceu assinando a ata da Assembleia Geral Ordinária. Dentre outras funções no CEF, fez parte em 1988 e 89 do departamento feminino que aqui existia, sempre muito ativa, está sempre presente e com sua simpatia nas reuniões de terças e domingos. Então, a gente queria chamar a dona Magdala para hoje sentar conosco aqui. É importante, ela está aí representando, já esteve aqui, então a gente convida para que hoje ela faça parte com a gente aqui na mesa. Deixar a mesa mais bonita. Seja bem-vindo. Bom, e agora a gente passa para o nosso irmão Rogério, que vai fazer a palestra da noite. Boa noite a todos. O som tá legal? Então tá bom. Bom, gente, a gente já frequenta e vem ao Centro Espírita Friburguense há muitos anos. Não tantos, como a dona Magdala, mas já viemos aqui algumas vezes. E talvez, presentes aqui, talvez eu e a Ângela lembremos disso, há uns 25, 30 anos talvez. Eu vim aqui com o Fernando Figueiredo e com o Sérgio Lobusco, e o Fernando me apresentou ao Zé Manel na época e tal, e a gente começou a conversar. E logo 2 semanas depois, eu vim aqui e fiz a primeira palestra aqui na casa. E eu me lembro um dia depois que
me encontrei lá no escritório com o Zé Manel e o Dr. Hermes, e ele disse, junto com o Sérgio Lobosco, ele me disse assim: rapaz, onde vocês andavam? Porque a gente começou no movimento espírita muito jovem e entramos pela chaminé, né? Porque normalmente no movimento espírita se entra através da evangelização, através da frequência na casa, você vai. E eu tive o prazer de conviver com o movimento espírita há 25, 30 e poucos anos atrás, quando eu ainda tinha 20 e poucos anos, né? Hoje eu tenho 54 anos, estou mais ou menos aí há uns 30 anos, 30 e poucos anos no movimento espírita. E eu tive o prazer, né, por exemplo, de pegar a Ângela como tesoureira do Lar Abrigo Amor a Jesus, né? E outras coisas assim bastante interessantes, que a gente tinha umas reuniões no 8º Conselho Regional Espírita, que eram assim uma coisa que eu acredito que deviam mandar alguns dirigentes espirituais para acalmar, porque eram pessoas assim de ânimos realmente e personalidades muito marcantes, muito fortes, né? E a gente se lembra com muita saudade de algumas pessoas, porque a gente fala que muita gente, que ninguém é insubstituível, né? Mas tem gente que deixa uma saudade danada, né? Essa semana, por exemplo, eu estava me lembrando, lendo umas atas, eu estava me lembrando da presença da dona Luzia Areias. Não são atas, são quase que obras de arte, né? As atas que ela escrevia. Então, é um prazer muito grande estar aqui comemorando os 97, esperamos estar aqui comemorando os 100, né? E eu sou espírita, tenho convicção dos valores e dos conceitos espíritas, mas não tenho pressa nenhuma em desencarnar, né? Espero estar aqui no 110, 115, 120, 130 e vamos lá, né? Porque eu me lembro de ter ido no aniversário de 100 anos do João Batista. E já estão com 127, se eu não me engano, lá no Amparo. Então o tempo vai passando e a gente vai resistindo aí, fazendo todo o esforço possível para não desencarnar. A gente realmente tem que dar os parabéns, porque não é fácil fundar uma casa. A gente fala muito em mudar a casa, em mudar os dirigentes, em mudar a forma de trabalhar, em fazer diferente, em modificar, em inovar. A gente gosta muito de inovação, né? Talvez até mais do que as pessoas que não são espíritas, mas a gente não vê ou tem visto muito pouco se falar em fundar uma casa espírita, porque não é fácil. Haja visto que quando acontece essas fundações, né, a gente não vai ouvir falar em garotos de 20 anos, né, a gente vai ouvir em pessoas experientes, pessoas que já tinham cumprido e trabalhado um pouco na vida e conheciam a vida e os seus valores e as suas finalidades, para depois pensar em começar uma casa espírita. E a casa espírita começou muito ali na década de 50, 60, né, que foram quando nós tivemos realmente muitas casas em Friburgo, fundaram-se muitas casas em Friburgo. Hoje nós temos 14 casas na cidade de Nova Friburgo, mas de um tempo para cá não se funda casas espíritas, porque não é fácil fundar uma casa espírita. Precisa de alguém que faça o primeiro movimento, precisa de alguém que se disponha a convidar. E as casas espíritas começam normalmente em casa mesmo. Porque as pessoas se reúnem e falam: ô Valéria, vamos lá em casa, vamos fazer um estudo lá em casa. Hoje, não, com 14 casas, né, a gente não se sente muito necessitado, embora a gente sofra de um processo muito interessante. Eu fui num congresso espírita há alguns anos em São Paulo, na USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, e o tema desse congresso era visão de futuro. E a gente espírita, muitas vezes, nós espíritas, muitas vezes, desdenhamos ou não damos o valor exato às outras conotações, ou às outras escolhas, ou aos outros rótulos religiosos, mas também não nos preparamos, né? E lá nesse congresso eu lembro muito bem que uma pessoa disse, a Dora Encontre, é uma médium muito famosa da FESP, uma educadora, uma pedagoga, ela tem vários livros, ela é a maior autoridade hoje no Brasil sobre pestalose, ela é reconhecida internacionalmente, é uma médium espírita. E ela disse assim: se houvesse hoje uma desilusão religiosa no nosso país,
nas nossas cidades, para onde essas pessoas iriam? Para o centro espírita? E nós íamos colocar essas pessoas onde? Porque as nossas casas são pequenas, e elas ficaram mais ou menos do jeito que os nossos antecessores deixaram há 30, 40, 50, 60, 70, 97 anos atrás, 127 anos atrás. Então é necessário que nós comecemos realmente a pensar em fundar mais centros espíritas, em trazer as pessoas para o centro espírita, em fazer com que o centro espírita realmente se transforme em um centro de convergência das nossas necessidades e da partida das nossas ações. Existe um livro muito interessante que chama, e não tem jeito de esquecer, gente, O Centro Espírita. Então não tem jeito de esquecer, né? O autor é Herculano Pires, e ele fala exatamente isso, que o centro espírita tem que ser a convergência desses nossos interesses. Enquanto nos for necessário um reabastecimento, enquanto nos for necessário essa motivação, porque quando saímos da casa espírita, nós saímos motivados. Vamos fundar, vamos fazer, vamos na próxima eleição, nós vamos montar uma chapa e nós vamos mudar tudo, mas a gente mora longe do centro, vai andando, né? A gente pega o carro e se desloca, quando chega em casa nem lembra mais dos nossos planos, e às vezes nem da palestra. Porque muitos dos nossos amigos oradores ainda insistem e persistem em não sair das épocas onde se estudava o Espiritismo há muitos anos. Mas como os Espíritos mesmo nos alertaram que a doutrina espírita deveria ser uma doutrina viva, porque eles disseram a Kardec, as bases estão lançadas. Sob essas bases há de se construir um maravilhoso edifício. Ou seja, nós temos que fazer com que a doutrina espírita progrida, ande. Por quê? Porque o ser humano, o espírito humano cresceu, progrediu. Hoje as nossas ansiedades, as nossas necessidades são diferentes das décadas de 60, 70, 80, 90. E com essa celeridade, com essa correria que nós empreendemos e implantamos nas nossas vidas, nós começamos a perceber que 2 anos atrás já é muito tempo. Eu vim aqui há muito tempo. Quanto tempo? Uns 2 anos atrás. Ou seja, nós temos que mudar muito rápido, nós temos que mudar a linguagem, né? E é muito comum ainda hoje nós encontrarmos na casa espírita, por exemplo, o orador que antes de subir ao processo da oratória, começar o processo da oratória, ele está se desenvolvendo tranquilamente, conversando, tudo bem, como vai, tudo bom, e aí ele sobe e parece que por ser espírita, estar no centro espírita, parece que incorpora uma entidade, né? E ele começa a palestra. Boa noite, meus irmãos. Nós estamos aqui. Essa pausa, então, me mata. Você fala assim, será que ele esqueceu o texto? Para um estudo do Evangelho de Jesus. E Morfeu começa a se aproximar de todo mundo. E o sono começa a chegar e a gente olha para o lado e fala assim, são os obsessores. É preciso energia, né? Disposição, ânimo. É uma doutrina viva, é uma doutrina de ação. Eu me lembro nesses anos que eu conheço o Centro Espírita Friburguense, gente, de umas 10 reformas. Né? Agora, por que estão mexendo? O telhado está ruim, vamos mexer no telhado. Ih, está dando infiltração nas paredes e tudo, vamos botar só a barra. Aí botou, não, e agora vai ter que botar até no teto, porque continua a infiltração. E tem que fechar lá na frente por causa do som dos carros. Que antigamente eu vinha ao Centro Espírita Friburguense, estacionava em cima da calçada. Ficava cheio, não tinha tal da esmomo, não tinha nada disso. Não tinha nem gente na rua, aliás, no domingo à noite. Então você podia estacionar onde você quisesse. Nós vínhamos fazer campanha do quilo e vínhamos aqui de manhã para a concentração da campanha do quilo, cantar a música dos legionários, aquele ânimo, aquele... O seu Antônio Lambré, encarnado ainda. Encarnado, o cara é insistente. As filhas dele levaram ele lá no abrigo outro dia. Conversa, ele chega pertinho. E eu lembro de você, Rogério. Eu lembro. Não, vamos lá dentro.
Seu Antônio Lambré, aquela turma, bota em Bornal, a Kombi do seu Lúcio Quinus parada aqui na porta, em cima da calçada. Eu era o motorista do seu Lúcio. E tinha dia que nós saímos daqui do Centro Espírita Friburguense, 11 horas mais ou menos, depois da campanha do quilo, gente, para ir lá para o Colonial 61. Tem que ser muito espírita. Porque, eu não sei hoje, eu tenho muitos anos que eu não vou lá, mas era uma estrada de terra que a gente chegava lá com a sobrancelha e eu tinha cabelo. Cabelo era vermelho de poeira, porque a gente ia de ônibus da FAOL que a gente pegava ali na Monte Líbano, para ir lá no Colonial 61 aplicar passe. Estou ficando velho. É preciso uma ação para fundar uma casa espírita, é preciso disposição, coragem, né? E alguém tem que fazer o primeiro movimento. A gente nunca acha que o centro está bom, né? E eu não falei bom, eu falei bom. A gente nunca acha que o centro está bom. A gente sempre tem uma ideia melhor, mas temos uma grande facilidade em nos transformarmos em frequentadores. Mas existe uma finalidade precípua, primordial da doutrina espírita, que é fazer com que aquele que venha desavisadamente, inocentemente assistir a primeira palestra da vida dele, se transforme em espírito. E aí não se mantém uma casa 97 anos ou 127 anos, ou seja lá quantos anos funcionando, sem essa premissa, né? Estudar a doutrina espírita. Amar. Porque quando você começa a estudar a doutrina espírita, você começa a aprender a amar. E viver Kardec é sempre preciso, porque sem esses princípios não tem espiritismo. Eu sempre faço a citação de que um dia, assistindo televisão, eu vi um estudioso, uma personalidade do movimento espírita fazendo uma afirmação grave, importante, como aqueles oradores clássicos que eu falei agora há pouco, né? E ele dizia assim no microfone: o espiritismo, com a pausa, não é filosofia. E eu já peguei o controle remoto, que eu sou bom nesse negócio de controle remoto, né? Que eu gosto mais de trocar canal do que assistir. O espiritismo, meus irmãos, não é ciência. E aí fez aquela pausa para chacinar a alma de quem está assistindo e concluiu de forma clássica: o espiritismo também não é religião. E eu fiquei tentado, falei, não, mas vou esperar, essa pausa vai acabar. E ele falou assim: o espiritismo é sim, e aí parece que deu uma energia nele. O espiritismo é sim a união equânime e igualitária desses três conceitos. Se um deles faltar ou tiver em excesso, não é espiritismo. Foi graças a Deus, meu Deus, menos um espírito aturdido quando desencarnar. Mas nós começamos a estudar o espiritismo, e vamos estudando, e nós vamos chegando ao final da palestra, e aí começa a hora do passe. Agora que é a hora boa do passe. De onde veio o passe no movimento espírita? Esse passe que nós aplicamos na Casa Espírita no final das palestras, no final das reuniões públicas, ele não veio do espiritismo. Não veio do espiritismo. Ele veio do movimento chamado Teosofia. Veio trazido por Ana Bessan, para o Brasil, lá de Krishnanamur, do orientalismo, de uma proposta diferenciada, onde havia um processo de imposição de mãos, onde os resultados eram interessantíssimos. E o movimento espírita, lá pelas décadas do começo do século XX, muito carente, incipiente, começando a transitar, começando a andar, coloca esse processo vindo da teosofia. Porque nós lá durante muitos anos, durante muitos séculos, diz que o orador não pode botar a mão no bolso, né? Tirei rápido. Dizem que nós esquecemos um outro processo que nós tivemos dificuldade em identificar quando estudávamos. Porque nós não vamos encontrar passes ou aplicação de passes nas obras básicas. Nós vamos encontrar sim a referência de magnetismo, de cura,
de processos desobsessivos, de processo de tratamento de saúde, de cura de algumas doenças graves, renitentes, por um processo chamado magnetismo. Mas que nós passamos e fomos lendo as obras básicas e não nos demos conta. Mas eles estão lá, esses conceitos. Dizem que mais de 300 vezes existe a menção e a referência a magnetismo. Que mais tarde, há alguns anos, nós começamos a perceber que eles falavam do passe, que nem veio do espiritismo, veio da teosofia. Mas é a mesma coisa. Só que nós reduzimos, por causa da praticidade, da correria que eu falava agora há pouco, para uma coisa rápida. Ou seja, o passe passou a ser, me desculpem, mas eu sou forçado a fazer a brincadeira, né? Algumas pessoas podem não gostar, mas a gente passou a aplicar o passe jaquê, que é aquele passe em que nós saímos de casa no domingo à tarde, depois dos jogos da rodada da tarde, vamos para o centro espírita animados, conversando. Dificilmente a gente vem sozinho para o centro espírita, a gente sempre pega uma vítima para trazer junto com a gente. Eu tentei pegar minha esposa agora de qualquer jeito. Falei, não, esse frio é emocional, isso não está fazendo esse frio. E ela debaixo do cobertor. Falei, eu só vou dar uma passadinha no abrigo. Aí ela já sabe que é fria, mesmo que eu vou e não volto, né? E não veio. Mas a gente vai para o centro espírita, tranquilo, bem. Termina a palestra e agora o passe. O que é o passe? É uma transfusão de energia, um reequilíbrio, uma reestruturação, né? Uma doação para equilibrar, para melhorar. Mas eu já estou equilibrado, estou bonzinho, igual um coco, como dizem, né? Vim a pé hoje já de uma vez, eu nem fui de carro, hoje domingo à tarde, vim a pé, aí tomo o passe mesmo assim. É aquele passe, já que eu estou aqui, já que eu assisti a palestra, eu vou tomar um passe. Já que eu estou aqui, eu vou tomar um passe. E a gente transformou o passe nisso. Só que o passe dentro do espiritismo e dentro da doutrina espírita, ele não é esse. Né? Eu trago normalmente, quem já assistiu minhas palestras, eu não gosto de slides que tenha texto. Porque eu acho que todo mundo sabe ler. Né? Então, se for para trazer um texto e eu ficar lendo o texto, eu só mando o computador, ou mando um pendrive, né? Ou mando uma mensagem, aí, um pacote para o pessoal projeta e todo mundo lê. Mas, nesse caso, a gente vai ter que fazer isso. E aí nós vamos ver Livro dos Espíritos. Eu nem coloquei aquelas edições novas lá, porque às vezes a gente não tem, né? A minha ainda é dessa aí. Então a gente trouxe isso aí no Livro dos Espíritos, numa questão cabalística, né? Que 555, não tem jeito de errar. Eu gosto muito dessas questões, que eu tenho um problema sério de memória, eu acabo usando essas questões. 33. Facílimo. Se você não lembrar, é aquele negócio que o médico fala quando a gente vai fazer consulta. Nem sei se é 33 mesmo, é 33, né? 555, questão 1. Ó, que moleza. Questão 1 do Livro dos Espíritos. 1019. 1011. 1011 também é fácil. Só que não vá lá procurar, porque não existe essa questão no Livro dos Espíritos, tá? Houve um erro de impressão ainda na época de Kardec, né? E nunca consertaram, e a FEB fez questão de não consertar. O livro tem 1019 questões, mas na realidade só tem 1018, que a 1011 não tem. Então a gente vai encontrar lá no Livro dos Espíritos assim, ó, questão 555, nas observações finais de Kardec. O Espiritismo e o Magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem números de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, que, a bem dizer, formam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preventivo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. O Espiritismo é fé raciocinada e é racionalidade. Nós temos que saber por que nós estamos aqui, apesar de estar eivado e provocado e incitado por amor. Mas tudo bem, tem uma menção lá no Livro dos Espíritos, tudo bem, magnetismo, e aí a gente pode mudar e encontrar de novo lá, numa outra obra do movimento espírita, da doutrina espírita, que a gente espírita esqueceu, que é a Revista Espírita. O magnetismo e o espiritismo são, com efeito, duas ciências gêmeas que se completam e se explicam uma pela outra, e das quais aquela das duas que não quer se imobilizar
não pode chegar ao seu complemento sem se apoiar sobre a sua congênere. Isoladas uma da outra, elas se detêm no impasse. Elas são reciprocamente como a física e a química, a anatomia e a fisiologia. A maioria dos magnetistas compreendem de tal modo, por intuição, a relação íntima que deve existir entre as duas coisas, que se prevalecem geralmente de seus conhecimentos e magnetizam como meio de introdução junto aos espíritas. Ou seja, que relação íntima é essa? Onde é que ficou esse magnetismo? Que a gente lê as obras básicas e não se preocupa com o magnetismo, que na realidade é aquele passe. É o passe que a gente vai na casa espírita e toma os passes, né? A gente costuma também com a água fluidificada. Tem a água fluidificada também, que é uma coisa que a gente encontra em quase todas as casas espíritas. E a gente vai encontrar menção também em outros livros, né? No livro dos médiuns. Você vê que nós já passamos pelo livro dos espíritos, passamos pela revista espírita, agora nós estamos no livro dos médiuns, que é o segundo livro da codificação. O livro dos médiuns, capítulo 8, do Laboratório do Mundo Invisível. Essa teoria nos fornece a solução de um fato bem conhecido em magnetismo, mas inexplicado até hoje, o da mudança das propriedades da água por obra da vontade. O espírito atuante é o do magnetizador. Quem é o cara? Quem é o magnetizador? A gente só conhece o passista, né? A gente mudou de magnetismo para passe e mudou o magnetizador para passista. E às vezes a gente fala com quem nunca ouviu falar em espiritismo, porque tem muita gente que nunca ouviu, nunca se deteve, nunca se preocupou. Fala, não, foi lá os passistas. Aonde você estava? Porque o cara já faz a ligação logo com o desfile da Sapucaí, com ensaio de escola de samba, com o magnetizador. Quase sempre também é muito interessante, porque a gente acha que os espíritos estão à nossa disposição. Eu vou fazer isso aqui, certamente os amigos espirituais estão aqui. Quem disse? O que está te movendo para fazer isso? Será que interessou a eles? Será que você se parou um pouquinho, fez uma prece, antes convidou, né? Chamou em auxílio, pediu? Porque Jesus alerta, né? Bate e a porta se abrirá. Peça e você vai ser atendido. Procure e você vai achar. Para o bem e para o mal, né? Quase sempre assistido por outros espíritos. Ele opera uma transmutação por meio do fluido magnético que, como atrás dissemos, é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica ou elemento universal. Ou seja, quando a gente impõe as mãos e fluidifica a água, a gente muda as propriedades da água. Muda as propriedades da água, porque muita gente toma a água e percebe que fez bem, que faz bem para eles. Aqueles que levam então para casa começam a perceber que há uma mudança, né, no seu estado. Então há uma mudança na água. Mas a gente impõe as mãos na água para fluidificar a água? Eu fui no centro espírita há um tempo atrás, contei isso até lá no Bezerra ontem, hoje, não me lembro, acho que foi ontem, que eu fui no centro espírita e fiz uma palestra e fiz uma menção à água fluidificada assim. Eu vi lá no fundo lá uma mesa com uma bandeja cheia de garrafa e mais uma bandeja com copos. Eu falei assim, bom, muita casa espírita acredita que colocando a água como aquelas estão, os amigos espirituais vão fluidificá-las. Sem mesmo nós irmos lá, fazermos uma prece, né, pedirmos, solicitarmos, né, incluirmos na nossa prece a solicitação da fluidificação da água, que nós coloquemos pelo menos as mãos para que eles possam nos utilizar como intermediários da transferência desses fluidos. E nós achamos que os espíritos estão à nossa disposição. Pois muito bem, eu não sabia que a casa fazia dessa forma. Acreditava que os espíritos faziam isso sem que nós pedíssemos, né? E fiquei uns 6 meses de gancho, sem falar de novo na casa espírita. Mas é assim mesmo, né? A gente não consegue agradar a todo mundo. A gente vai passando, aí nós estamos no livro dos médiuns, se a gente continuar, né, a gente vai chegar no Evangelho, porque muita gente dentro do movimento espírita diz assim, só gosto do Evangelho. E aí eu vou lembrar aquela colocação daquele orador clássico lá que eu falei no começo. Só filosofia, só ciência, só religião, tem que juntar os três. Até porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ou qualquer outro Evangelho, tem o mesmo papel. Ele só muda e passa a ser segundo o Espiritismo quando a gente lê o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, que vão nos dar base de sustentação, de raciocínio e paradigmas precisos para que nós compreendamos a terceira obra e fechemos esse tríplice aspecto que é filosofia, ciência e religião. Aí no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, que eu sou apaixonado,
Tem um monte de capítulo, também não sei quantos são. Mas o 19 eu sei. Nós estamos vivendo a era dos especialistas. Nesse capítulo eu conheço. Magnetismo e a fé raciocinada. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. E aí eu penso que aquele passe no final da palestra, que as casas espíritas aplicam, na casa que eu frequento há muitos anos, há mais de 30 anos aplica, ele tem que ser esse passe mesmo, normal. Porque nós estamos bem, tanto é que nós viemos à casa espírita, estamos tranquilos, já estamos preocupados com o que nós vamos fazer daqui a pouco, né? Domingo à noite, né? Já começa a pensar uns pensamentos ruins, né? Pizza, coisa de gordo, mas a gente pensa nessas coisas. Até tem magro que come mais do que gordo, né? E a gente está bem, então se estamos bem, é esse passe mesmo, é um alinhamento, um acerto ali na nossa aura, na nossa energia, a gente sai do centro espírita todo serelepe. Fala, rapaz, eu adoro ir lá no domingo, porque o dia que eu não vou lá, parece que está faltando alguma coisa. Porque o magnetismo e essa proposta que vem dentro da doutrina espírita, ele fala de coisa mais séria, ele fala de cura, de doença, de males. Mas dá trabalho esse negócio de curar, né? E aí a gente foi deixando de lado e vamos aplicar só o passe. Rápido, né? Rápido porque, gente, a palestra termina 9, já são 9h10, esse cara não para de falar, pelo amor de Deus. Vamos, ele está pensando o quê? Eu tenho um monte de coisa para fazer, rapaz. O dia que eu não vou lá naquela empresa, aquilo não funciona, Serginho. Aí o cara desencarna. Você vê que eu mudo um pouco do assunto, né? O cara desencarna, vai sei lá para onde. E daí uns anos, né? Daí um tempo, o tempo é relativo, né? Aí um amigo espiritual, às vezes, o cara pede, faz uma solicitação por escrito, reconhece 3 vias em cartório, né? Confirma aí coisa. Aí os amigos espirituais se reúnem e falam, vou te levar lá para você ver, né? As coisas que eram suas, que você não conseguiu trazer, o centro espírita, a empresa. Aí leva o cara na empresa, Serginho. O problema é quando leva na empresa. Aí o cara chega lá, um prédio de 18 andares. O cara fala, não, você está enganado, tá vendo? Espírito superior errou o endereço. Não é aqui. Ele falou, não, agora é, meu filho. Depois que você morreu, o negócio cresceu, a empresa, olha só o que virou. Virou uma holding. E aí a gente tem uma desilusão, né? E vê que na realidade, às vezes, a gente deixa de fazer algumas coisas em função de outras, e as mais importantes a gente se esquece. Bom, gente, vamos continuar os slides, até para acabar os slides rápido, né? Evangelho segundo o Espiritismo, já trouxe uma outra encadernação ali, uma outra proposta, quer dizer, não, mas esse evangelho aí não é aquele que eu tenho lá em casa, tem uma outra ali, né? Capítulo 19 de novo, e aí eu vou te falar até o item, porque ali não tem não, né? Isso aí é o item 12, vê que eu já estou decorando, eu estou ficando igual aquele pessoal que visita a gente às vezes no domingo de manhã, né? Fala assim, ó, versículo tal, capítulo tal, Marcos e não sei o que, eu fico impressionado, porque eu atendo os caras, eu gosto de atender, e o cara pega a Bíblia e faz assim, ó, Lucas, eu falei, não é possível. O cara tem um ímã no dedo, o cara acerta. Imagina quantas vezes aquela pessoa já manipulou aquela Bíblia, meu amigo. Isso é persistência, isso é estudo que às vezes a gente não faz. Capítulo 19, a fé humana e divina. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares. Falou, esse você já trouxe. Agora mesmo, né? Mas ele vai continuar agora e vai complicar a gente. Ó. Repito. Aí ele reitera. Aí ele mexe com a gente. Repito. A fé é humana e divina. Se todos os encarnados... E aí é para nós, todo mundo. Aí não tem conversa. É encarnado, não é nem espírita. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o aqui. Até hoje, eles chamaram prodígios e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Um espírito protetor, Paris, de 1863. Esse espírito protetor era o mentor espiritual do senhor Allan Kardec. E eu gosto muito do final ali, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Eu falo, quem sou eu para fazer isso? Eu vou curar? Eu vou aplicar um passe?
Às vezes a gente convida as pessoas que já estão um tempo no centro espírita, vamos ajudar a aplicar o passo. E aí você sente novamente, lembra que eu falei do orador que sobe e muda a voz? Aí nessa hora também muda a voz da gente, que eles fazem, vamos ajudar lá. O cara fala, quem sou eu, meu irmão? Se bobear, acha, quem sou eu, meu irmãozinho? Eu tenho medo desse negócio de irmãozinho, porque é complicado, né? Se você chegar no centro espírita, normalmente como você vai, ninguém te cumprimentar, o pessoal da recepção não fizer muita festa, ninguém ligar, ninguém te cumprimentar. E se de repente, inusitadamente, alguém se aproximar e falar assim, seja bem-vindo, meu irmãozinho, pode ficar preocupado. Se ele continuar e falar assim, Jesus está presente, já era, desencarnou. Desencarnou. Nós vamos encontrar lá no livro dos médiuns, né, os médiuns curadores, porque lá está classificado todos os tipos de mediunidade. Kardec classifica todos os tipos de mediunidade que ele achou que deveria classificar e deixa uma ressalva e uma porta aberta dizendo assim, aqui estão enumeradas as que nós conseguimos e achamos importantes, mas elas se subdividem infinitamente. Então nós vamos encontrar lá, ó, todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, se souberem cuidar do assunto convenientemente. Mas entre os médios curadores, a faculdade é instantânea, espontânea. A intervenção é uma potência oculta, que caracteriza a mediunidade. Torna-se evidente em certas circunstâncias. E o é, sobretudo, quando consideramos que a maioria dos médios curadores recorrem à prece, que é uma verdadeira evocação. Ou seja, eu faço uma prece, os amigos espirituais vêm, né? Se a prece for do coração, né? Se eu não esperar chegar muita gente para eu fazer, para todo mundo assistir, né? Que às vezes fala, está passando mal? Só um minutinho. Avisa aí, ó, a Ângela está passando mal, aí chega todo mundo, aí fala, agora eu vou assistir, agora vocês vão ver. E aí faz uma prece, talvez os amigos espirituais falam assim, bom, vou quebrar o galho pelos méritos da Ângela, porque o cara que fez a prece não fez a prece. Ele está querendo outra coisa, né? Confete e tal. Passe e magnetismo, né? Curas. Aí nós vamos encontrar isso lá em A Gênese. Nós já estamos no último livro da codificação. Quase acabando, gente. Item 33. A ação magnética pode produzir-se de muitas maneiras. Primeiro, pelo próprio fluido do magnetizador. É o magnetismo propriamente dito, ou o magnetismo humano. 2, pelo fluido dos espíritos. É o magnetismo espiritual. 3, pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que serve de veículo para esse derramamento, é o magnetismo misto. A Gênesis capítulo 14, item 33, 1868. Gente, não é possível, eu já li essas obras, tudo, eu não lembro disso. Está lá. Está lá, com certeza. Nós vamos voltar para a Revista Espírita rapidamente, ó. Né? Revista Espírita, 1858. Magnetismo e espiritismo. Tal é a sua conexão que, por assim dizer, torna-se impossível falar de um sem falar do outro. Se tivéssemos que ficar fora da ciência magnética, nosso quadro seria incompleto e poderíamos ser comparados a um professor de física que se abstivesse de falar da luz, Allan Kardec. Como é que a gente conseguiu tocar esse negócio sem falar de magnetismo? Obras póstumas, nem obra básica não é, são obras póstumas, né? Obras póstumas, gente, a gente pode, tem sempre gente que chega na casa espírita, né? As obras póstumas são depois do desencarne de Kardec, ele ia escrevendo algumas coisas, a gente sempre anota alguma coisa para não escrever. Ele foi escrevendo, botando na gaveta, deixando lá depois do desencarne dele, a esposa, né? Amélie resolveu, junto com alguns amigos e colaboradores, publicaram obras póstumas, mas são as opiniões de Kardec, são as experiências de Kardec. E aí a gente vai encontrar lá, obras póstumas, item 58, utilidade de um magnetizador espírita. Por vezes acontece que a subjugação avulta até o ponto de paralisar a vontade do obsediado. Isso a gente gosta, né? Negócio de obsessão, intervenção dos espíritos, aí o negócio fica animado no centro espírita, né? E quando nós fala de evangelho, caridade, nossa, tem uns 30 anos que eu venho que só fala disso. Hoje nós vamos falar sobre obsessão, quando os espíritos pegam o cara. Ali ele está falando de subjugação, ou seja, quando a vontade do obsediado já nem fala mais, né? Para paralisar a vontade do obsediado, do qual nenhum concurso sério se pode esperar. Aí, principalmente, é que a intervenção de terceiros se torna necessária. Quer por meio da prece, quer pela ação magnética.
A ação magnética, no caso, tem por efeito introduzir no fluido do obsediado um fluido melhor e eliminar o do mau espírito. São mais de 300 menções de magnetismo nas obras básicas. Ele é o passe do final da palestra, da casa espírita? Também. Também, porque eu vou aplicar passe e posso ser um magnetizador. Mas a gente deixou para trás, talvez, uma possibilidade que Kardec, os espíritos, e o Evangelho, e Jesus usavam muito. O que Jesus fazia nas suas curas? Magnetizava. Era magnetismo. Lá era puro, né? Lá era... O cara tinha know-how mesmo e lastro, né? Mas mesmo assim ele recorria ao Pai muitas vezes e à prece, né? Aí ele, mas você quer comparar o magnetista, o magnetizador a Jesus? Não, Jesus também, às vezes, não teve sucesso instantâneo. E nem curava todo mundo. Ele não saía, tum, 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 não. Ele escolhia, ele olhava para o cara e falava, isso aqui está maduro. É igual o pomicultor que vai lá colher as frutas, ele sabe. Ele bota a mão, diz que a fruta boa, e quando você pega nela, ela sai na sua mão, né? Aquela que você puxa. Né? Aquela que você bota, só dá um toquezinho, ela sai, está madura, vai estar muito mais saudável. Jesus fazia assim. Um monte de gente vinha, ele... Você. Está pronto. Esse já passou pelo que tinha que passar. Ele não derrogava as leis. Só curava quem estava pronto, né? E não era por acaso que as pessoas procuravam ele. O senhor pode ir lá em casa? Meu servo, meu soldado está doente lá, como é que... Você pode curá-lo? Não, eu vou lá. Eu falo, não, você não precisa ir lá não. Se você disser que ele está curado, ele vai estar curado. Ó, nunca vi uma fé igual a essa nem em Israel. A fé é importante. A crença é importante. Aqui eu trouxe novamente, né, aquela classificação que nós temos 3 tipos de passe. Kardec é que falou que nós temos 3 tipos de passe. E aí está lá, ó, Allan Kardec, a Gênesis, capítulo 14, item 33. Você vê que 33 é fácil de lembrar, né? Algarismo romano também é um negócio fácil, embora a gente tenha uma amiga lá no Bezerra, que toda vez que ela tem que ler o algarismo romano, ela tem uma certa dificuldade. Né? O primeiro lá, o Kardec fala, ó, pelo próprio fluido do magnetizador, é o magnetismo propriamente dito, ou seja, eu vou aplicar as minhas energias, eu vou dar do que eu tenho para ajudar aquela pessoa. 2, pelo fluido dos espíritos, que são aqueles fluidos espirituais, que a gente vai na casa espírita e sai bem, né? Não aconteceu nada, a palestra às vezes nem foi boa, mas a gente sai bem. É a ação dos espíritos superiores, dos amigos espirituais. E o terceiro, que é o que a gente deveria procurar, né? Pelo fluido que os espíritos derramam sobre o magnetizador. É o magnetismo misto, semi-espiritual ou, se o preferirem, humano-espiritual. Kardec classifica e fala para a gente que tem 3 tipos de passe. E a gente vai se deparar com passe na casa espírita, onde nós vamos ver essa conjugação, onde o médium está sendo, ou deveria sempre estar sendo assistido pelos amigos espirituais, para que se potencializasse esses efeitos. Mas nós vamos ver, por outro lado, para aqueles que dizem, né, com aquela falta de ânimo, quem sou eu para fazer isso? Aí nós vamos ver que Paulo, né, Pedro, aquele pessoal que lidou direto com Jesus, a gente pensa assim, se eu tivesse lidado direto com o chefe, eu também ia ser fera, eu ia ser bom nesse negócio. Pedro, Paulo e os outros, eles não conseguiam no começo. Vocês lembram aquele dia que Jesus traz o menino, o pai da criança traz o menino a Jesus e fala assim, Senhor, ajuda meu filho que se joga no fogo, joga na água, né, se joga na água e tenta se matar o tempo todo. Ajuda ele, porque eu levei ele lá nos seus discípulos, lá nos seus chegados, lá nos seus prepostos, lá, e eles não conseguiram. Eles não conseguiram, eram os mesmos discípulos. E aí Jesus fala o que com eles? Quando vocês tiverem fé, vocês vão conseguir. E aí nós vamos vê-los lá no final da vida, já experientes, vividos, colocar em prática todos os ensinamentos. Aí dizem que um dia eles saem do templo no final da tarde, no final do culto, e era normal os pedintes, os deserdados, os doentes, os leprosos, os aleijados, os mudos, surdos, irem para a porta do templo pedir. Era a única forma de ganhar a vida. E dizem que um deles estende a mão para Paulo, e Paulo diz assim para ele, para Pedro, desculpe, eu não tenho ouro nem prata, meu amigo, mas o que eu tenho eu te dou.
levanta, toma sua cama e vá. E o homem andou. Vários evangelistas relatam isso. E o homem andou. Ué, era o mesmo que não conseguiu nem liberar uma criança de um processo obsessivo. Depois da experiência de ratificar, de sedimentar os conhecimentos e as propostas de Jesus, levanta, pronto. Ah, mas isso era Pedro, né? Ah, mas Pedro no começo era bastante aturdido, violento, né? O problema é que às vezes a gente não tem coragem de impor as mãos. A coragem da fé, né? De colocar as mãos. Mas a mãe tem coragem. A criança vai lá fora, esses anjinhos, né? Hoje eles vão pouco lá fora, né? Existem até umas brincadeiras. Falam, se você continuar a fazer isso, eu vou te obrigar a andar de bicicleta amanhã, hein? O moleque chora, quase morre. Isso não, isso é violência. Pelo amor de Deus. Jogar bola, então, você tá louca, mãe. Mas quando eles vão lá fora e voltam com a canela roxa, né? Que todo mundo já levou uma pancada na quina da cama, da cadeira, ali onde não tem carne. É o osso e a pele. Quando bate ali, parece que todos os nervos, músculos e tudo está ligado ali, porque o cara pensa que vai morrer ou desencarnar. E ele vem lá de fora berrando, gritando, você fala assim, pô, morreu, né? Morreu não que vem gritando, mas ele vem e você fala assim, vai morrer. Aí ele chega e vai, aí tá, a mãe vai, ô meu amor, vem cá, e vai, que isso, deixa a mãe dar um beijo aqui, moleque. Manha. Não, magnetismo. Movido por quê? Pela maior alavanca do mundo, chamada amor. Porque quando o coração dela escuta ele chorar lá fora, ela reúne todas as forças que ela tinha e faz, meu amor, vem cá, vai passar, passou. Magnetismo movido pela maior alavanca que nós temos que aprender a fazer, que é amar. Deixa a mãe dar, se der um beijo, então o moleque volta na mesma hora. Se a bicicleta não quebrou, ele continua, encontra, até consegue acompanhar os amigos que já foram. Nós vamos pegar a água fluidificada e nós vamos encontrar lá a água magnetizada ou fluidificada. É a água normal acrescida de fluidos curadores, introduzido pela espiritualidade superior e ou pelo magnetizador. Eu estou correndo e estou falando essas coisas porque a gente, principalmente quando faz 97 anos de idade, a hora passa rápido, né? E eu queria falar uma coisa para vocês lá no final, que está quase no final, né? A importância de nós, quando nos sentamos para tomar o passe. Porque normalmente a gente vai pensando assim, eu não estou muito legal hoje, vou lá tomar um passe. E transfere automaticamente a responsabilidade de estar bem para o passe e para quem vai aplicar o passe. Quando na realidade o que eles vão fazer, o que ele vai fazer, o que vai acontecer durante o passe, é só uma canalização de energia sua. É só uma impulsão, é só um empurrão, é só um carinho que você vai receber. Quem vai resolver, quem vai mudar a atmosfera e o estado é você mesmo. Até porque nós vamos ver alguns exemplos no Evangelho, como esse aí que é clássico, né? Da mulher hemorroísa. Aquela mulher que sofria 12 anos de uma hemorragia e fica sabendo que Jesus está vindo. Ninguém falou para Jesus, mas ela ficou sabendo que ele estava vindo e falou assim, se eu tocar nesse homem, se eu estiver com ele, eu vou curar. Está vindo? Está vindo, mano? Tá, eu vou lá. Naquela época, né? Todo mundo educado, todo mundo tranquilo. Mulher respeitada, bem cuidada, né? Sociedade altamente igualitária. Ela foi doente. E se meteu no meio da multidão e de repente Jesus, eu fico vendo a cena, eu sou meio lúdico nesse processo. Eu imagino Jesus dando um pulo. Gente, o que aconteceu? Alguém me tocou. E aí os apóstolos falam, mas senhor, como é que não vão saber, meu filho? Olha a multidão, um monte de gente. Eu imagino Pedro, que era mais íntimo, né? Falei, senhor, você está brincando, né? Quem te tocou? Todo mundo está... Falei, não, senhor, alguém me tocou de forma diferente. Era ela. Sorrateiramente ela foi lá e opa! Não, alguém me tocou. Ela falou, não, foi eu. Vá que a sua fé te curou. Porque Jesus estava desprevenido, tanto é que ele leva um susto. Mas a vontade e a fé dela era tão grande que dá um choque fluídico em Jesus. Ele percebe a retirada da energia. Por quê? Pela força dela. Então nós somos, na realidade, mais importantes do que aquele que está aplicando o passe.
Porque se nós não estivermos predispostos e abertos a receber essa energia, pode aplicar 3 horas de passe que não adianta nada. Dá cãibra no braço do passista e a gente vai embora e a gente não pergunta e normalmente faz. E aí, como é que foi o passe? De demorar a responder já é uma coisa ruim. Aí o cara fala, foi legal. Foi nada, ele não sentiu nada. Nem um ventinho no alto da cabeça, nada, não sentiu nada. Porque, já que eu estou aqui, eu vou tomar o passe. Agora, quando a gente está precisando, meu filho, o cara fala, eu tenho um pavor de anestesia, eu tenho pavor de dentista. Mas no dia que o dente dói, quem que a gente ama? O dentista. E chega lá suando, de dor e de medo. E o cara fala, abre a boca. Abre mais. Vou botar algodão. Gente, botar algodão na boca dos outros é covardia. O cara bota algodão e a gente fica lá assim. Porque a gente está precisando, né? Então, acho que o passe, a gente tem que começar a se conscientizar que o passe é uma ação para aqueles que estão precisando. Se eu estou bem plantando bananeira, virando estrela, se hoje à tarde eu corri 6 quilômetros na Via Expressa, eu vou tomar passe para quê? Tomar o tempo do nosso irmão? E essa frase é interessante, né? Porque Kardec não fala médium, não. Eu até na hora que a primeira vez que eu escrevi essa frase, falei assim, ué, é um erro de impressão? Não, é médico mesmo que ele fala. O médico nada pode se o doente não faz o que é preciso. Já fui 3 vezes naquele cardiologista lá, continuo sentindo a mesma coisa. Tomou os medicamentos? Na hora que eu lembro, eu tomo. Rapaz, tem 3 dias que eu não tomo remédio da pressão. Não tem jeito, não vai. Não vai. A gente precisa levar susto, beliscão, empurrão, e ouvir as coisas às vezes até que a gente não gosta muito, né? E para encerrar, né, eu corri ali para eu ter 5 minutos com vocês, fora da parte literal, da parte de demonstração de que quando a gente pensar em magnetismo e espiritismo, a gente realmente esteja certo de que não estão trazendo novidade para o espiritismo. Muito pelo contrário. Kardec fala várias vezes no começo da codificação espírita que o magnetismo abriu o caminho para o surgimento do espiritismo. Porque Kardec, quando começa a codificar as obras básicas, ele já era magnetizador há 35 anos. E ele nos conclama a usar essa energia que todos nós temos, para o bem dos outros, para o nosso próprio bem. Porque quando nós estamos aplicando o passe, quando nós estamos trabalhando a força magnética e nós impomos as mãos, ou movimentamos as mãos em benefício do outro, estamos recebendo no nosso centro coronário, né, no chakra coronário, no alto da cabeça, as energias espirituais, os fluidos e o magnetismo espiritual. O maior e o primeiro beneficiado somos nós mesmos. E aí a gente vê a falta de estudo, às vezes, que nas casas espíritas, muitas vezes, quando termina o passe e a plateia é muito grande, a gente vê que os passistas, ou magnetizadores, se retiram com aquela cara de médium, né? Porque o pessoal tem cara de médium, né? Agora vamos aplicar o passe. Aí levanta o cara e sai aquela coisa, né? Caminhando lentamente pelo salão. Vai aplicar o passe. Aquela coisa, né? E aí eles se reúnem num canto. Agora você pode me aplicar um passe, que eu fiquei desgastado de aplicar os passes. Eu já vi isso. E aí a gente fala assim, meu irmão, você estava debaixo da cachoeira até agora, você vai querer tomar um banho de ducha corona? Pra quê? Vocês lembram do ducha corona? Que saiu um fio para cada lado, você tinha que ficar assim. Quando eu tinha cabelo, então era um problema, que fazia muita espuma, aí você 15 minutos, gastando luz e não gastando água, porque ele só fazia... E água mesmo era pouca. O banho de cachoeira, de água quente, o negócio assim, não adiantava. Você estava debaixo da cachoeira, você estava recebendo até agora. Nós somos os maiores beneficiados quando a gente coloca o espiritismo e o magnetismo em ação. Nós somos os mais beneficiados. Nós recebemos.
Dizem que a gente fala, não estou muito bem, não estou conseguindo dormir bem. Deve ser a presença de algum amigo espiritual. O espírita gosta dessas coisas, né? Ando sentindo uns calafrios. Aí bota a culpa nos amigos espirituais que podem estar próximos. Aí 3 dias depois vem aquela gripe desgraçada. Não era nada, era resfriado mesmo que estava vindo. O cara já bota a culpa em obsessão, presença dos amigos espirituais e tal. Não tinha nada. E eu digo sempre, o Espiritismo diz, e Kardec diz, né, que não existe coisa melhor para evitar a presença dos amigos espirituais ainda equivocados, ainda aturdidos, ainda equivocados, do que uma rotina positiva. Vê se o obsessor aguenta levantar às 6 da manhã, com esse frio, caminhar 7, 8 quilômetros, volta para casa, toma um bom café, vá para o trabalho, trabalhe muito até na hora do almoço. Na hora do almoço se alimente, leia alguma coisa interessante, assista alguma coisa interessante, volte para o trabalho. Trabalhe muito à tarde. Saia do trabalho, volte para casa, tome um bom banho, pegue o livro, bota debaixo do braço, vai para o centro espírita. 3 semanas o obsessor vai embora. Fala assim, eu não aguento esse cara, ele é enjoado demais. O cara é uma mala danada, não tem obsessão que aguenta um negócio desse. Ah, então o processo depressivo é brincadeira. Não, estou falando de obsessão. Depressão é outra coisa. Esse é o monstro. Esse é um monstro sorrateiro, que pega a gente devagarzinho, sorriso some, o sono começa a ficar ruim, o apetite cresce ou diminui, não tem paciência mais para o cinema, não tem paciência mais para não sei o quê. O quarto começa a ficar mais gostoso, a cama mais confortável, o clima mais ameno, até que um dia você começa a sentir frio, às 2 horas da tarde em janeiro, em Cachoeira de Macacu. Aí o negócio está feio. Aí, ou a gente abraça as caixinhas que vem com uma faixa preta no meio, que a gente gosta também, ou tentamos através do magnetismo. Ou aliamos o tratamento, que é muito importante, médico, com o magnetismo. Fica aí a proposta, fica aí o estudo. Quanto tempo a gente tem perdido em frente à telinha e deixado de viver. Que nós possamos chegar no final do dia bastante cansados, mas felizes, alegres, por não termos cumprido só as nossas tarefas e os nossos compromissos profissionais, mas termos sido o cumprimento efetivo da promessa de Jesus, quando ele nos disse, vós sois deuses. E quando tiverem fé, farão coisas iguais às que eu faço, ou ainda maiores. Que Jesus possa nos abençoar e nos amparar sempre. E aguardar já que ele tem muita paciência, porque uma hora dessa, a gente levanta de manhã e toma a sagrada decisão. Vai ser diferente e eu vou ser feliz. Uma boa noite para todos. Bom, fica aí, né? Ficam os recados e mais importante é o compromisso que a gente tem que ter, né? Porque é muito bom a gente vir à casa espírita, a gente estudar, a gente ouvir sobre o espiritismo, mas o que a doutrina nos ensina é o nosso compromisso diante disso tudo aqui, né? Porque é muito bom a gente ouvir, a gente aprender, só que eu sempre falo, se a gente tem que colocar tudo isso para dentro da gente, né? Para isso ser realmente, essas informações serem esses agentes transformadores dentro de cada um de nós. Então, isso que é importante. Então, né, a gente, falando com o Rogério, para trazer isso, para a gente ter essa consciência do quanto é importante a gente vir aqui, a gente estudar, a gente ter vontade, né, Rogério? Vontade, num dia de frio, vir até aqui, para a gente ouvir, para a gente usar tudo isso em nosso benefício e saber que a gente se compromete, que a gente é sempre muito ajudado, mas, como Jesus disse, ajuda-te e o céu te ajudará, né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente também tem que querer, a gente também tem que buscar
Então fica aí esse compromisso que cada vez mais a gente tem que ter com a gente mesmo, né? E agora nós queríamos chamar o Ivan, né? Cadê ele? Para homenagear mais uma vez a nossa querida Magdala. E que ela, né, ela realmente é a nossa inspiração. É uma inspiração para a gente, para que a gente continue, né? Porque está aqui há muitos anos e que a gente se inspire nela para continuar mais alguns anos, né? Bom, vamos. Sim. Ali eu não saí. Saí de Macaé para vir para aqui. E aí que continuei no Centro Espírita. Foi por A gente que agradece. No Centro Espírita. Obrigada, Magdala. Que ela está aí, que sirva de exemplo para todos nós, para que a gente continue, né, nessa tarefa aí que a gente abraça com tanto carinho e com tanto compromisso, né?